Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 6 de outubro, dia de eleição. Já vamos estar nos deslocando de casa para a nossa zona eleitoral para praticarmos esse ato cívico. Juízo, cabeça no lugar, pensando direitinho em cada candidato, porque esse pleito é a base do próximo pleito. É aqui nas eleições municipais que a gente vai estar decidindo as questões dos rumos do nosso país. Então tenhamos cuidado, pensemos direitinho, porque há um peso em cada voto. A nossa escolha carrega destino. Nossas decisões nos transportam para o futuro. Então, nesse dia 6 de outubro, tenhamos cuidado em fazer as escolhas que estamos fazendo. Mantenha sua consciência a mais plena possível e sigamos em frente. Hoje nós começamos o programa com uma alegria grande no nosso coração, sabendo que Deus é bom, Deus é fiel e a sua graça tem sido bastante para nós, mesmo no meio das tempestades que passamos, a graça de Deus tem abundado em nossos corações. Hoje eu venho aqui para o programa, junto com meus irmãos queridos, aqui à minha direita, minha querida irmã Loide Nogueira. Bem-vinda, Loide. Obrigada, Bispo. Bom dia para você, querida. Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da 92.3. Que Deus esteja na tua casa, te dando alegria, paz e te enchendo de bênçãos, é isso. E aqui à minha esquerda, meu querido irmão João Silveira, pastor querido. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Bom dia a todos os companheiros, a Loide, ao Diogo operando as câmeras. E bom dia a você que está nos ouvindo, que dá o privilégio de ouvir aquilo que Deus nos tem trazido para que transmita a vocês. É uma honra muito grande, é um prazer também transmitir pelas ondas da 92.3, rádio que Deus tem abençoado e usado para a transmissão das boas novas do Evangelho. Oremos também para que Deus continue dando continuidade ao trabalho que vemos fazendo através da rádio. Sim. Queridos, nós paramos no capítulo 11 da Carta aos Romanos. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, nós estamos estudando delicadamente a Carta de Paulo aos Romanos, esse compêndio tão consistente que Paulo produziu, escrevendo a uma igreja que ele nunca havia estado lá. Acho que a primeira e última vez que Paulo vai estar é na cadeia, né? Mas ele tem tantas notícias dos irmãos que estão ali em Roma, né? Em cada viagem havia uma notícia, ele está empolgado com a consistência da fé, e ele escreve essa carta bastante madura, com tanta substância para essa igreja, e nós estamos aqui colocando o nosso olhar, debruçando aqui sobre o texto, colocando a nossa atenção sobre ele, mas nós já estamos lá no capítulo 11 dessa carta, que é o texto que nós vamos começar a explorar hoje, né, Loide? Isso, o capítulo 11 é um capítulo que Deus fala que tem os seus, né? Que tem aquele grupo, no meio do povo também tem um povo, né? Separado por ele, cuidado por ele. É verdade. É uma carta que precisa ser lida com uma atenção, com um respeito, não que as outras não sejam, né? Mas tem detalhes enriquecedores aqui, né? Então, nós vamos logo partindo para a leitura do capítulo 11, né? Capítulo 11. Será que isso significa que Deus está tão farto de Israel que não quer mais nada com eles? É claro que não. Lembrem-se de que quem escreve estas coisas é um israelita, um descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, mas judeu impossível. Não estamos, portanto, falando de rejeição. Deus está há muito envolvido com Israel. Investiu demais nesse povo para desistir agora.
Elias, angustiado por causa desse mesmo Israel, clamou em oração: Deus, eles mataram teus profetas, destruíram teus altares, só eu sobrevivi e agora eles estão atrás de mim. Lembram-se da resposta de Deus? Eu ainda tenho 7.000 que não desistiram, 7.000 que são leais até o fim. É a mesma coisa hoje. Ainda há uma minoria fiel e atuante. Talvez não muitos, provavelmente mais do que vocês pensam. Eles estão firmes, não por causa do que pensam que ganharão com isso, mas porque estão convencidos da graça e do propósito de Deus em chamá-los. Se estivessem pensando apenas nos próprios interesses, já teriam largado tudo há muito tempo. O que aconteceu então? Bem, quando Israel tentou se acertar com Deus por esforço próprio, perseguindo os próprios interesses, não obteve sucesso. Os escolhidos de Deus foram os que deixaram Deus buscá-lo pelo interesse que tem por eles. Como resultado, receberam um selo de aprovação. O Israel interesseiro tornou-se insensível a Deus. Moisés e Isaías comentaram a respeito. Farto de suas reclamações e do seu egoísmo, Deus obscureceu sua visão e entorpeceu seus ouvidos, trancou-os numa sala de espelhos e eles estão lá até hoje. Davi estava preocupado com a mesma coisa. Tomara que adoeçam ao comer a comida preparada por eles mesmos, que quebrem a perna andando em seus caminhos egoístas. Tomara que fiquem cegos ao contemplar seus espelhos, que tenham úlceras ao brincar de Deus. Eita, Lala. Palavra dura, né? Palavra dura. Sabe, eu leio esse texto aqui até o versículo 10 e é impossível eu não pensar na soberania de Deus. Como Deus articula as coisas. Enquanto você lia, minha mente se lembrava do que aconteceu com o Faraó, que Deus endureceu o coração de Faraó. É difícil, porque a gente tem um conceito sobre livre-arbítrio, né? Mas eu penso assim, todo livre-arbítrio termina quando começa a soberania de Deus. Ou a soberania de Deus está acima do nosso livre-arbítrio. Quando Deus decide por uma coisa, quando Deus decide por alguém, é sua soberania. Não adianta uma busca interesseira quando que Deus, ou cujo interesse de Deus, é um coração livre. São escolhas desinteressadas, ou desintéresseiras, né? Escolhas interessadas, mas não interesseiras. Deus está olhando para o nosso coração. E não há barganha com Deus. Não há injustiça em Deus e não há barganha com Deus. Quando Deus faz essa escolha, a gente só tem uma coisa a fazer: respeitar a sua decisão. Então, ao invés da gente estabelecer uma guerra, um conflito teológico, a gente precisa parar e aprender a respeitar que quando a soberania de Deus se faz presente, nosso livre-arbítrio vai para o ralo, porque sua decisão é soberana. Ninguém impede uma escolha divina, João. Deus faz escolhas que para a nossa maneira, a nossa tradição de pensar, se assusta quando ainda no ventre, os meninos não haviam nascido. Estou falando de Jacó e Esaú. Os meninos não eram nascidos. Já estavam de destino definido? Já estavam com destino definido. Deus fez uma escolha por um.
não havia mostrado nem sequer a personalidade. E Deus escolhe um em detrimento do outro. Então, assim, essa é a soberania divina, e não dá para a gente questionar. É como o vaso que tenta questionar as mãos habilidosas do oleiro. O oleiro sabe o que faz, que destino dá ao barro que está na sua mão. Se cria um vaso para a honra, se cria um vaso para a desonra, se cria um vaso bonito, se cria um vaso menos bonito. É a escolha do artesão. Então, essa metáfora precisa fazer a gente pensar que Deus é um oleiro que molda os vasos da maneira que Ele bem quer, que Ele bem deseja. E cumpre a nós nem exatamente entender, João, mas descansar em Deus, nas escolhas que Ele faz. O autor do Salmo 19 fala muito bem disso, quando ele diz que os juízos do Senhor são retamente justos, os seus preceitos são imutáveis. Ele faz um reconhecimento da soberania divina. Está muito acima daquilo que queremos, que escolhemos e que achamos. Sim. Então, Paulo está chamando aqui, eu costumo dizer, eu venho dizendo desde o começo, que esta é uma carta escrita para a igreja que estava em Roma, não basicamente aos romanos. Quando a gente pega os romanos, é uma questão de organização da Bíblia, né? Todavia, Paulo escreve aos judeus que estavam vivendo em Roma, organizados em igreja. E agora ele começa a trazer à tona a lei cumprida pelos judeus, meramente como organização humana e não como uma forma de servir a Deus. E entendiam eles que servindo a lei, servindo os estatutos, os preceitos, eles teriam, na verdade, uma comunhão com Deus e seriam resgatados da condenação eterna, não é isso? Os capítulos que a gente vem lendo, né? Sim. E por final ele começa dizendo, será que Deus rejeitou o seu povo? Não, de forma nenhuma. É que a sua soberania, os seus preceitos, ou seja, a sua onisciência, antes da fundação do mundo, a sua onisciência já havia decretado tudo sobre cada um de nós. E especialmente dos judeus, que foi uma geração, uma raça que ele escolheu onde está a sua atenção. Agora mesmo nós estamos vendo o que está acontecendo lá e como a inteligência, a capacidade dos judeus sobrepuja a qualquer estratégia de qualquer raça humana. Sim. João, se a gente não entender que Israel é um meio e não o fim, por que Deus elegeu Israel? Porque Israel é um meio para se chegar ao fim. O que Deus está interessado e sempre esteve foi em todas as famílias da terra. Deus criou uma família, né? Não criou uma nação, ele criou uma família. E quando se perdem, que anos depois, ele vai chamar o Abraão, lá na Mesopotâmia, para contar o seu segredo, que ele quer resgatar as famílias da terra. Ele diz, em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Então, os descendentes de Abraão, segundo a carne, são o meio para se chegar ao fim. É como a igreja. A igreja é um meio para se chegar ao fim. A igreja não é o fim. As famílias da terra é a intenção original de Deus. E Deus, assim como usou digamos, usa Israel para se chegar ao fim, Deus usa a igreja hoje, com esse ramo enxertado na videira, para se chegar ao fim. Deus não perdeu de vista as famílias da terra. Ele tem homens e mulheres, meninos e meninas, em etnias, né, em tribos, em nações. E a igreja precisa entender que ela é esse veículo para se chegar a essas famílias na terra. Quando você lê o Apocalipse, a nova ordem social, e deixe-me fazer ser entendido para não achar que eu sou um plantador da nova era,
Mas a nova ordem social, a igreja não aparece mais. Porque a igreja cumpriu o seu fim para alcançar as famílias. A Nova Jerusalém, quando desce do céu, né, desce os santos para governarem os santos. Então, o fim foi alcançado. Se a gente não compreende que muitas vezes a gente está fazendo parte do meio, de um meio para se chegar a um ponto final, e é esse o discurso de Paulo, né? Quando se remete a Israel, que Deus não chama Israel para que tudo termine em Israel, mas para que Israel seja esse mecanismo de conexão com a próxima página da história. E a igreja está sendo usada para declarar a próxima página da história, quando o Messias, por fim, descer do céu, e Maranata, né? Ele vem, ele está vindo, para que a nova página da história seja, então, escrita e manifesta. Se a gente entende isso, a gente descansa, fica sossegado. Deus é Deus de remanescentes, né? Amém. Quando Paulo cita aqui Elias, que achou que ele era o cara, ele diz, não, Estava tem 7.000 aí, é o remanescente. Tu não está sozinho. Essa síndrome não. de Elias às vezes bate na gente, né? Uau, a gente achando que é a última cocada, né? A última Coca-Cola do deserto, como diria alguém, né? E nós não somos a última bolachinha, né? Isso mesmo. Eu costumo falar desse texto dizendo que para cada crente pretensioso, dizendo que, e infelizmente tem muitos por aí que aqueles que pertencem à sua denominação, à sua religião, são os escolhidos, né? Infelizmente tem muita pretensiosidade, e eu ainda no começo da minha fé entendia que Deus, os privilegiados de Deus eram aqueles que estavam dentro de uma religião, de uma agremiação religiosa. E depois, vendo com cuidado Elias aqui, eu passei a entender que para cada crente pretensioso existe 7.000 correlativos, né? Entendeu? A distância que isso vai, né? Sim, é verdade. Isso é muito lindo. O que Deus mostra para Elias é que não podemos nos tornar preciosos, ou nos acharmos preciosos por servirmos a Deus. Porque Deus tem os seus escolhidos aonde nós nem sabemos. Sim, é verdade, João. Eu li um livro de um alemão chamado Chineses de Deus, e ele fala da grandiosidade que é a igreja que existe na China e não está organizada. A igreja que existe e que não está organizada. Uma igreja que é capaz de descarregar um navio de grandes proporções numa noite, carregado de Bíblia numa noite, e esconder essas Bíblias todas aos olhos do governo. A grandiosidade que é essa igreja, que não existe organização religiosa na China. Então, institucionalizada. Exatamente. Então, organizada, uma igreja assim, orgânica. É, né? Uma igreja orgânica, não é uma organização realmente. Então, isso quer dizer que para cada crente pretensioso, Deus tem 7.000 relativo a ele, que não estão escancarados aos seus olhos. Sim. Que os Obadias escondem na cova, né? Gente, Deus é maravilhoso, né? E Ele tem o domínio de todas as coisas em suas mãos. Glória a Deus. Eu achei muito interessante aqui, Elias angustiado por causa desse Israel, clamou em oração, ó Deus, eu estou sozinho. Olha, eu estou só, estou fazendo e acontecendo sozinho. E a resposta, ainda bem que ele ouviu a resposta de Deus, né? Que ele teve esse ouvido atento, que muitas vezes falta para nós, que o orgulho, às vezes, e a ambição está ali e tapa os ouvidos e não deixa esse Deus falar, não, tu não está só não, tem outros contigo. E aqui o Senhor falando que existe uma minoria fiel, que não está interessado só no dinheiro, né? Ou no título, ou no status, ou numa igreja, no local muito bonito, né? Mas está vivendo que nem João Batista no deserto, cumprindo realmente o seu chamado, fazendo aquilo que veio para fazer. Então, ele fala dessa minoria fiel, e é muito lindo, né? Estão convencidos da graça e do propósito de Deus em chamá-los. Essa minoria, ele tem esse selo, estão convencidos da graça e do propósito de Deus em chamá-los. Sim. Essa ideia preciosista que às vezes se tem, esse orgulho
denominacionalista, esse orgulho evangélico, né, ainda vai levar a gente a se machucar, sabe? Porque Deus não está nem aí para esse nosso orgulho. Como disse o pastor João, Deus tem gente em lugares que a gente não é capaz de imaginar, né? Deus tem mais gente dentro das cavernas do que a gente imagina, né, João? Do que do lado de fora. Sim. Assim, a gente precisa estar um pouco mais sensível, né? E menos pretensionista, né? Essa coisa do pretensionismo é uma coisa tão infantil, bairrista, né? Nossos bairrismos denominacionais é um fracasso. Olhar para um outro com altivez é um fracasso na percepção, não é, desse olhar de Cristo que está em nós, não é? Eu diria que é esse crístico olhar, né? A gente não está olhando com esses olhos. Grandes denominações, e a gente não está aqui para falar delas não, que esse não é o nosso objetivo. Não é nem grande nem pequena. Mas muitas vezes nos orgulhamos, temos 10 mil crentes na nossa igreja e fazemos aquele barulho, aqueles cultos sucessivos e etc. E nos achamos tão preciosos porque somos muitos. E eu fico pensando, há tantos por aí espalhados nas aldeias, nos povoados tão distantes, levando o evangelho, assistindo a necessidade daqueles que precisam ser assistidos. Os 7 mil estão por ali e aos olhos de Deus são mais preciosos, na verdade, do que aquele profeta que se arroga de ser o único, de ser o cara que faz tantos milagres, etc, etc. Sim. O que aqueles 7 mil estavam fazendo? Sem dúvida estavam conformando, ou estavam segurando Israel naquele momento difícil do reino de Acabe. Eram eles que estavam dando sustentação espiritual. Sim. Aquele reino tão pervertido. A razão, talvez, de Deus não ter destruído aquele reino é porque haviam 7 mil que estavam ali dando sustentação. E quantas vezes a gente pensa que somos o único, ou a família subsiste por causa de mim, que sou crente, por causa de mim, que sou pastor. Não, 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 não. Há muitos que estão, enquanto estamos fazendo o programa aqui, estão orando para que esse programa aconteça. Sim. Há muita gente que levantou pela madrugada para orar, sabendo que estamos preparando um programa para que Deus nos dê palavras, para que Deus nos inspire, para que essa mensagem chegue lá. Esses são 7 mil que estão guardados por Deus e a gente não sabe onde estão. Verdade, João, verdade. E se a gente não tiver sensível para ouvir Deus falando, né? Se a gente não tiver um coração quebrantado para entender que nós não estamos sozinhos, né? As modinhas que acontecem às vezes, né? Hoje a modinha é intitular-se profeta, né? Há pouquinho tempo atrás era a intitulação de apóstolo, agora o lugar dos profetas, né? Todo mundo que é o status de profeta, né? Eu tenho uma impressão, claro, é um julgamento temerário, talvez até seja, eu posso assumir meu pecado aqui, mas essa modinha, ela tem danificado tanto meninos, garotos, que nem tiraram a fralda ainda, arrogando-se profeta das nações, que é vergonhoso, é frustrante olhar para tanta imaturidade e para tanta empáfia, né? Tipo aquela coisa do orgulho de ser filho do rei, né? O orgulho de ser... Cara, eu fico pensando, a gente quer ter esse status de apóstolo, mas está disposto a ter a sua cabeça numa bandeja de prata? O que é que a gente está pretendendo com isso, né? Ter um Acabe fungando no cangote da gente? A gente espera mesmo isso, né? Ou tudo que a gente quer é uma titulação, né? Para que a gente impressione as pessoas. Será que a gente não está meio que adoecido alminicamente, necessitando de rótulos e títulos para sustentar uma imagem
de aprovação do olhar dos outros? Ou será que eu estou mesmo pronto para deixar minha cabeça numa bandeja de prata? Lembra daquele mensageiro que foi afobadamente levar a mensagem da morte de Saul para Davi? Que importância teve? Ele se arrogava do mensageiro da vitória. Davi olhou para ele e manda passar o cerol. Sim. Gente, tem muita gente perdendo a cabeça, mas não para a glória de Deus, né? Estão ficando birutas por aí. Gente, a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olá, gente. Terminamos o bloco anterior, aí no versículo 10 do capítulo 11 da Carta aos Romanos, e nós vamos seguindo aqui a partir do versículo 11, né, Lloyd, querida? Isso. A partir do versículo 11. Posso iniciar? Pode, claro. A próxima questão é: os judeus foram derrotados, excluídos para sempre? A resposta é um enfático não. Ironicamente, eles deixaram a porta aberta quando saíram e os de fora entraram. O resto vocês sabem. Os judeus começaram a pensar que talvez tivessem perdido uma coisa boa. Mas se a saída deles impulsionou essa migração mundial de não-judeus para o reino de Deus, imaginem o efeito da volta deles. Que lindo retorno será! Mas não quero continuar falando deles. São vocês, os de fora, que me preocupam. Minha tarefa pessoal se concentra nos chamados de fora. Por isso me esforço ao máximo quando estou entre meus parentes israelitas, os chamados de casa, esperando que eles percebam o que estão perdendo e queiram se envolver com o que Deus está fazendo. Se a queda deles iniciou essa migração em escala mundial, sua recuperação produzirá algo ainda maior, uma volta em massa para casa. Se a primeira coisa que os judeus fizeram, ainda que prejudicial para eles, resultou no bem de vocês, pensem no que acontecerá quando eles acertarem o passo. Cá, vamos parar aqui um instantinho. Gente, que coisa maravilhosa essa orquestração divina. Para que houvesse, João, essa grande migração em massa, foi necessário que o Messias fosse rejeitado, fosse desprezado, que eles virassem as costas. Porque se isso não acontece, João, era possível, estou aqui elucubrando, né? Era possível que eles tivessem encaixotado novamente a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho. É verdade. Mas eu quero ir mais além disso aqui, tratar até das questões físicas. E eu queria pedir permissão para ler na versão que eu tenho à mão, o versículo 12. E se a queda é a riqueza do mundo? E se a queda é a riqueza do mundo? Ou seja, Paulo estava falando, escrevendo numa época em que Israel estava disperso, né? A organização monárquica de Israel não estava em vigor. Haviam sido dominados, os romanos estavam mandando no mundo, e por conseguinte Israel tinha ali seus governadores que eram só de Araque, que não tinham muito poder, porque a dominação toda estava em Roma. Então, Paulo está falando para uma nação que está dispersa. E ele diz assim: se essa dispersão, se essa queda foi para a riqueza do mundo. Há muitas nações por aí, por exemplo, me permita falar com liberdade, alguns anos atrás incendiaram algumas mesquitas judaicas na Argentina. Sinagogas, perdão, judaicas na Argentina. Menos de um ano depois, a Argentina quebrou. Porque toda a riqueza que sustentava a economia argentina estava na mão de judeus ali radicados. Receberam ordens para não investir na Argentina por conta desse massacre. E o que aconteceu? A Argentina quebrou até que se retratou. E aqui Paulo está dizendo: e se a queda deles é para a riqueza do mundo? Sim.
João, há quedas que elas nos colocam para cima. Parece um contrassenso que eu estou te falando, que normalmente a gente pensa que a queda será para baixo, mas há quedas que nos colocam para cima. Quando Deus vai tratar de um filho arrogante, soberbo e altivo, quando ele está no seu salto alto, para recuperar esse eleito, não tem jeito. É preciso quebrar o saltinho. Não para que ele se perca, mas para que ele seja salvo. Então, há quedas que nos colocam para cima. Não é um versículo bíblico que eu estou te dizendo, né? Claro, é um conceito meu. Mas é só para a gente pensar que nem toda queda acaba com tudo. Às vezes, um caos será necessário para que uma nova ordem seja estabelecida. Às vezes é necessário um vendaval, um tsunami, para que novas coisas aconteçam. Quando uma placa tectônica se move, né, vamos partir para a teoria das placas tectônicas, quando elas se moveram, né, e os continentes, eu estou andando por essa teoria, quando os continentes foram formados, né, novos territórios foram criados, novas ilhas, novos continentes. Ou seja, muitas vezes o movimento de uma placa tectônica que causa tanta tragédia, ela pode gerar novos territórios. E se a gente tiver medicamente fechado ao território anterior, a gente não vai conseguir andar nesses novos continentes que vão aparecer logo depois da calmaria e das acomodações do solo. Então é importante a gente se lembrar disso, né? Que foi porque eles rejeitaram que novos territórios foram alcançados. Então, entre aspas aqui, com todo cuidado, bendita foi aquela queda que nos colocou nessa migração de volta para ele. Não é? Isso acontece até nas situações comuns da vida. Ontem eu estava falando com a família, essa semana falando com essa família, ou com uma família. Eu tenho visitado constante um amigo conterrâneo meu com CA no pâncreas. Então, o plano de saúde ficou postergando a sua cirurgia por espaço de 1 ano. Opera, não opera, precisa de autorização e essa coisa toda. De repente, ele está em casa e sofre uma crise de vômito. Segundo a família, foi umas batatas fritas que comeu, etc. Certo que ele sofreu uma crise de vômito e tiveram que levar urgente para o hospital. Como havia uma necessidade de urgência, levaram para um hospital especializado. O hospital o atendeu, recuperou a sua crise de vômito e manteve ele internado e só saiu de lá operado, recuperado. Entendeu? Entendi. Operado e recuperado. Como Deus provoca, ou Deus permite que situações aconteçam, para que lá na frente você encontre, na verdade, aquilo que você está necessitando. Situações dessa natureza. Conta-se que na época dos pastores em Israel, as ovelhas fujonas, os pastores quebravam a sua mão, quebravam a pata dianteira da ovelha e engessavam. Sabe por quê? Para que ela não perdesse sua própria vida. Porque ela, com a pata engessada, ela não ia muito longe. Mas ela era acostumada a fugir, dispersar do rebanho, e bem por ali estava um lobo, pronto para devorá-la. Então, os pastores, usando a sua sapiência, quebravam a mão, a pata da ovelha, engessavam, porque ela, com aquele gesso e a pata quebrada, não ia muito longe. Ou seja, preservação da sua própria vida. Isso acontece em circunstâncias. Talvez não tenha a ver com o que estamos falando, porque o Paulo está falando aqui de que a rejeição do Messias, em suma, ele está dizendo, a rejeição por parte dos israelitas do Messias foi para que se cumprisse aquela promessa de Deus feita a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sim. E a bênção que Deus está falando não é uma bênção meramente terrena, não é uma bênção meramente de paz, não é uma bênção apenas financeira. É a salvação em Cristo Jesus, é o conhecimento do Evangelho. Sim.
em ti eu abençoarei todas as nações com a minha salvação. E foi preciso que ela saísse dos guetos de Israel, de dentro da nação de Israel, e alcançasse, na verdade, as dimensões do mundo inteiro, né? Sim. Amém. Assim, como o plano de Deus sempre esteve ali evoluindo, eu vou a uma história anterior a Paulo. Me lembro que entre a Galileia e a Judéia, para você chegar de um lugar para o outro, você passava por Samaria. Samaria não era uma cidade de judeus. Era uma cidade entre uma cidade de judeus e a outra. Mas para você se deslocar de uma para a outra, você tinha que passar por Samaria. Era uma distância, talvez, de uns 60 quilômetros, né? Andando, daria aí, talvez, uns 4 dias de caminhada, 60 quilômetros, né? Todavia, Samaria está ali. E Jesus passa e para ali na cidade de Samaria, no poço, né? E pega uma mulher pecadora para levar o evangelho para dentro de Samaria. Olha a contramão, né? Olha a contramão lógica da teologia, né? Escolhe uma mulher que tinha 4 maridos, que estava com um 5º, que não era dela. Ele escolhe essa mulher, que vai ali ao meio-dia. Meio-dia não era nem horário de se buscar água, né? Buscar água era de manhã cedo ou no final da tarde. Mas, assim, só pensando, por que ela foi ao meio-dia? Porque meio-dia era lugar que não se encontrava ninguém lá, ninguém ficava arguindo dela, né? Então, meio-dia, e ela é uma flecha lançada para dentro de Samaria. A gente vê um grande avivamento onde Filipe está, né? Também em Samaria. Aí Deus diz assim, vai para aquela estrada do deserto, porque eu quero uma nação, eu quero chegar à Etiópia. Ok? Então você vê um movimento, assim, os homens colocando Deus dentro de uma caixinha e Deus abrindo as portas da caixa, porque Deus não cabe numa caixa. E a Etiópia recebe o evangelho, né, através de um homem que é alcançado por Filipe lá na estrada que dava para Gaza. A estrada de Gaza, né, que ia dar na Etiópia, né? Então, assim, há sempre um dedo apontado para um mundo fora desse território dos judeus. E quando finalmente Paulo, porque eu estou me reportando isso, porque um pouquinho antes, Paulo diz que ele foi escolhido, né, como apóstolo para os não-judeus. Os outros apóstolos estavam só ali, né? Pedro permanece com o apostolado de Jerusalém, ele é o apóstolo fundamental da estrutura dos judeus. E Paulo é o abortivo, que vai para o mundo gentílico, até com a aprovação da Igreja de Jerusalém, ele vai. Mas ele vai. Então, ele vai para essa gente que está interessado no caminho de volta, nessa migração, no caminho de volta para o reino, não no caminho de volta para Jerusalém, o caminho de volta para o reino. E ele vai avançando, chega lá na Europa, Paulo chega até a Espanha, evangelizando, Ásia, né? Sim, na Ásia. A Europa é alcançada ali desde a Grécia, né? E vai descendo, chega até Roma, né? Não com o evangelho de Paulo. Paulo vai a Roma só na época da sua prisão, mas o evangelho chega em Roma e vai escoando, e ele tem essa intenção de escrever essa carta para elucidar aqueles que estavam sendo fundamentados. É que na cidade de Roma não tinha só judeus na igreja. Havia também gentios que abraçaram a fé. E ele está esclarecendo. Disse isso ainda há pouco, né? Ele disse isso ainda há pouco para nós. Então, assim, gente, estejamos atentos, porque há quedas que nos jogam para cima, né?
aquelas que nos fazem voar. Um pouquinho da história. Eu não sei se essa carta chega a Roma antes da presença de Paulo, né? Eu não tenho esse conhecimento histórico. Se essa carta chega a Roma antes que Paulo chegasse a Roma. Certamente, né, certamente. João? Certamente. O que me traz aqui ao espírito, que eu sinto que me dá um sentimento muito gostoso, é que a ida de Paulo a Roma, a gente pensa que Paulo foi a Roma só para ser preso e castigado. A estada de Paulo em Roma edificou muito aquela igreja para quem ele já havia escrito. Uhum. Os irmãos de Roma visitavam Paulo. Paulo atendia do nascer do sol até a tarde a cada irmão que ia buscar conhecimento, ia buscar solução para as suas dificuldades. Paulo assistiu à igreja de Roma com muita grandiosidade durante o tempo que lá esteve, né? Atos 28, né? Estou aqui pregando o evangelho e ensinando as coisas sobre Jesus com toda a liberdade, sem nenhum impedimento. Então, ele estava ensinando para a igreja que já estava lá. E quando você fala que ele foi apóstolo aos gentios, e o que eu acho lindo é que, apesar de Paulo ter sido designado, determinado aos gentios, ele não perde o seu sentimento e o seu amor para com o seu povo. Uhum. É tanto que, não estava me engano, no capítulo 9, ele diz assim: quisera eu ser amaldiçoado para que o meu povo fosse salvo. Ou seja, a sua missão entre os gentios não tirou o seu coração do seu povo judeu. E até o capítulo 10, toda a atenção de Paulo estava voltada aos judeus que estavam em Roma e informando aos judeus que não era o cumprimento da religiosidade, o cumprimento da lei, o cumprimento dos estatutos que o aproximavam de Cristo, mas precisavam conhecer a Cristo de fato. É isso? Verdade, verdade. Bom, estamos indo aí para o verso 16, né, Loide? Sim. Tudo isso provém de uma raiz santa, plantada e cuidada por Deus. Se a raiz principal da árvore é santa, há espaço para frutos santos. Alguns ramos foram podados e vocês, ramos de oliveira selvagem, foram enxertados. Mas o fato de vocês serem alimentados pela raiz santa e rica em nutrientes não os autoriza a tripudiar sobre os ramos podados. Lembrem-se de que vocês não estão alimentando a raiz, ela é que está alimentando vocês. Assim é possível dizer: outros ramos foram podados para que eu pudesse ser enxertado. Muito bem, mas eles foram podados porque eram dispensáveis, não mais ligados pela fé e pelo compromisso com a raiz. A única razão pela qual vocês estão na árvore é porque o enxerto de vocês pegou quando creram e porque vocês estão ligados à raiz que nutre a fé. Por isso, não fiquem vaidosos. Sejam humildes e prontos em relação à raiz que os mantém verdes e vivos. Não, para aqui um instantinho. Que lindo isso. Lindo, Que lindo. consciência. Essa voz está direta aos não-judeus. Exatamente, direto para os não-judeus. O respeito que nós precisamos ter uns pelos outros. Não termos a arrogância de termos sido enxertados. Essa ideia preciosista, ela é muito ruim. Eu não posso me dar pelo queridinho de Jesus, né? O queridinho de Jesus, o preciosista, que Deus escolheu e rejeitou todo mundo. Gente, a gente precisa aprender a ter respeito, compaixão, ternura por todas as pessoas que estão à nossa volta. Seja ele em que circunstância estiver. Exatamente, João. João, a gente nunca sabe a história que está dentro de cada pessoa que nós nos esbarramos no meio do caminho. Um dia desse eu chegava da igreja e vi uma mulher sentada no banco da frente do meu comércio, mal vestida, quase seminua, de pele escura, em circunstância
de necessidade. Eu fui olhando ela e o meu coração foi dizendo, se fosse um amigo meu que estivesse ali, eu ia levá-lo em casa. Se fosse alguém do meu círculo de amizade, eu perguntava o que ele estava fazendo naquela altura e ia levá-lo em casa. E por que não fazer com essa criatura? Estacionei o carro, fui buscá-la e levei para um aposento lá dentro da nossa propriedade. Dei uma cama para que ela dormisse e amanhecesse o dia confortavelmente. Lamentavelmente, quando amanheceu o dia que eu levantei para buscá-la para tomar um café, ela já não estava lá. Mas eu não estou falando do que fiz, estou falando de um sentimento. É que se fosse um amigo meu, alguém do meu círculo de amizade, alguém importante, ao olhar eu ficaria logo surpreso e imediatamente mudaria o curso do carro para pegá-lo e deixá-lo na sua casa, por entender que alguma circunstância estava ali. Quando você diz em qualquer pessoa, em qualquer circunstância, deve ser objeto da nossa atenção. Sim. Porque depois Jesus vai dizer para a gente, eu estava ali, era eu. Eu estava ali, era eu. E você não me viu. Por que você não me viu? Porque você não me conhece. Você pratica uma religião, você frequenta uma igreja, você pastoreia uma igreja, mas você não me conhece. Era eu quem estava ali e você não me viu. Sim, sim. É preciso estarmos atentos, sabermos que eles estão ali, que o Cristo está ali o tempo todo diante de nós. Sim. E nós temos a atenção humana voltada para aqueles que nos são caros. Mas esses necessitam também da nossa caridade. Cara, é que o olhar dos outros sobre o outro, né? Nosso olhar para o outro, precisa ser um olhar mais atento e mais respeitoso do que comumente a gente faz. Eu me lembro, Lloyd e João, eu estava há 3 meses na igreja. Eu tinha acabado de me render ao Evangelho. E pela primeira vez eu ia pregar o Evangelho, 3 meses que eu estava na igreja. Eu não sabia nada de nada, não tinha experiência em falar publicamente. E eu não desperdicei uma oportunidade que me deram no aniversário de 15 anos. Mas eu estava apavorado. E olha, de verdade, eu não disse coisa com coisa. Quando eu desci do púlpitozinho que eles fizeram, né, um senhor me disse, que bela palavra, jovem. Pregou divinamente. Ele estava fazendo um investimento, eu tenho certeza disso. O enxerto pegou. Olha, ele não pode imaginar como aquilo repercutiu dentro de mim. Anos depois, ele bateu na porta do meu escritório e disse, eu queria ser um diácono aqui na sua igreja, eu queria servir aqui. O senhor pode me receber como diácono aqui? Era ele. Era ele. Ele viu o que ninguém viu. Ele não me subestimou com a minha experiência zero. O meu constrangimento a olhar para todo mundo ali me olhando e eu apavorado, não disse nada. Eu não disse nada, foi um terror, uma experiência aterrorizante. Mas até hoje eu não me lembro dele. Disse, que mensagem, jovem. Brilhante mensagem. É isso que Paulo fala aqui, né? O enxerto de você, o enxerto pegou, né? Falando que não é vocês que alimentam a raiz, mas é ela que te alimenta. Sim. Por isso o enxerto pegou. Exatamente. Não depende de mim, depende, né? Eu estou ligada a esse tronco. Então, é o enxerto, né? É essa seiva. Pegou, então eu estou fluindo. É maravilhoso isso que Paulo vem trazendo à consciência. Sim. Né? Um pouquinho atrás ele falava da arrogância dos judeus, agora ele fala da possível arrogância dos gentios. Isso. Né? Respeito por quem chegou primeiro, né? Respeito por quem chegou Oliveira primeiro. Brava, né? Nós somos essa oliveira brava, enxertados ali no lugar de alguns ramos que foram podados. Ali estamos nós.
faz. Sim. E aí, mais à frente, ele vai dizer, olha, se o ramo natural, o lugar é do ramo natural, você acha que o Senhor não pode novamente trazer esses ramos e colocá-los no lugar para que ele novamente volte à vida? E Paulo está esperando por esse retorno. No versículo 26 nós vamos encontrar essa resposta. Não subestime o que Deus ainda não terminou, né? Não critique uma obra inacabada. Isso aí. O que Deus purificou, não considere imundo, né? Não. Tenhamos cuidado, gente. Nossas críticas às vezes são tão infantis, né? Tão tolas, tão bestas, e a gente precisa ter esse coração mais maleável, né? Para respeitar o que Deus está fazendo e ainda não terminou. Quando Paulo diz que aquele que começou, ele vai terminar a obra que começou, tenhamos paciência, porque ele ainda não chegou ao fim. A gente vai ali tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Muito bem, gente, estamos de volta para o nosso terceiro bloco. Hoje, dia de eleição municipal. Alguns de vocês estão se deslocando para a sua área de votação, juízo, cabeça no lugar, porque essa é uma eleição, uma eleição muito importante para o curso das próximas eleições, né? E nós estamos caminhando aqui com o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 11, que tem sido de um conhecimento precioso para nós, saber dessas intenções mais íntimas de Deus para a manifestação da sua vontade. E nós já estamos aqui no versículo 23, e a Loide vai fazer a leitura, né, querida, para que Agora a gente mesmo possa estar comentando de alguma forma aquilo que Paulo escreveu, né? É isso. Vamos lá. E não se sintam superiores aos ramos podados que caíram ao chão. Se eles saírem do estado de morte, poderão muito bem ser enxertados outra vez. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de enxertos milagrosos, porque se ele pôde enxertar vocês, ramos cortados de uma árvore qualquer, numa das árvores do pomar, ele não terá dificuldades de enxertar de volta na árvore de origem ramos que cresceram nela. Alegrem-se por estar na árvore e esperem o melhor para os outros. Bom, a gente já comentou ainda agorinha sobre isso, né? Dessa presunção, dessa arrogância de ser um ramo que agora está enxertado na videira principal, como se Deus não pudesse fazer esse milagre da enxertia, né, João? Ele está falando para um povo que entende a linguagem agrícola perfeitamente, né? A agricultura em Israel é uma das atividades de subsistência, ou seja, Israel vive basicamente da agricultura, e é um milagre porque a agricultura do israelense é no deserto, né? E eles já detêm a técnica da enxertia por longos anos. E Paulo está falando aqui exatamente daquilo que é mais comum entre eles, a enxertia. Ou seja, a forma, porque o espaço não é tão grande. Então, se tem que fazer um longo pomar para plantio de mudas, enxerta porque dá mais rápido e também não precisa de tanto espaço, né? Sim. É disso que Paulo está falando. Usando o cotidiano deles para fazer entender a espiritualidade e a vida em Deus, trazendo uma coisa linda que é a enxertia, né? É interessante, João, você tocou num tema interessante, que o processo da enxertia, uma árvore que levaria 5 anos para produzir, com 2, 3 ela já está produzindo. E não demora esses 5 anos daquela que foi semeada por semente, né? O processo da enxertia é um processo de aceleração. Melhora, inclusive, a qualidade genética do produto, né? Você vê esse limão mais comum, como que chama esse? Siciliano? Não, Tahiti. O Tahiti é enxertado, é um tronco do limão cravinho, né? Se coloca um outro limão ali, e o Tahiti, que é híbrido, né? Não tem semente. Então, assim, a velocidade da produção é muito maior.
o evangelho se esparramou nesses ramos enxertados e foi um processo de extrema aceleração. Se esse processo da enxertia não tivesse acontecido, como a gente citou no bloco anterior, a mensagem do evangelho estava em Israel até hoje. Fechada, retida, né? Talvez até nem em todo Israel, talvez só agarrada ali em Jerusalém, né? Mas foi porque Deus decidiu produzir enxertia que o fruto se esparramou por toda a terra, né? Eu quero voltar ao bloco passado, um texto que a gente leu e pouco comentou, é quando Paulo diz: mas vocês que foram enxertados não se julguem superiores àqueles que foram retirados para que vocês fossem enxertados. Porque a seiva base que dá alimento a vocês é a que dá aos outros também. Ou seja, é o mesmo Deus que opera tudo em todos, como o mesmo Paulo diz, né? A fonte é Deus. Sim. O Cristo é a árvore que nos dá a liberdade de sermos enxertados nele. Todavia, não podemos nos orgulhar de termos assumido o lugar deles, porque eles podem voltar a ser enxertados. E eles vão. No versículo 26 nós vamos ver isso. Tá. É engraçado que João, capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Isso. E o meu pai é o agricultor, né? Então, em se considerando que essa videira principal é o próprio Cristo, né? E que nós fomos enxertados nele, nesse processo maravilhoso da enxertia, a gente não se sinta arrogante por causa disso. Porque toda a questão é a videira, não tem nada a ver com a gente só foi favorecido pelo tronco principal, né? Pelo favor de Deus, na verdade. Pelo favor de Deus, Vamos lá, então. Vamos para o verso 23, né? Não, 25. 25, perdão, 25. Quero ser o mais claro possível, amigos. O assunto é complicado. É fácil interpretar errado o que está acontecendo e, com arrogância, presumir que vocês são a realeza e eles apenas o povão excluído. Mas não é assim. Essa dureza da parte de Israel em relação a Deus é temporária e tem o efeito de permitir o acesso de todos os que estão de fora, de modo que, por fim, a casa se encha. Antes do fim de tudo, haverá um Israel aperfeiçoado. Está escrito: um campeão virá das montanhas de Sião. Ele purificará a casa de Jacó. E esse é o meu compromisso com o meu povo, a remoção dos seus pecados. Enquanto vocês ouvem e abraçam as boas notícias da mensagem, fica parecendo que os judeus são inimigos de Deus. Mas, visto da perspectiva de longo alcance do propósito abrangente de Deus, eles continuam sendo os mais antigos amigos de Deus. Os dons e o chamado de Deus têm garantia total, jamais são cancelados. Vamos dar uma paradinha aqui, um instantinho. Gente, olha que clareza e que lucidez Paulo está esclarecendo isso, João. Porque, assim, esse pode ser mesmo um tempo de arrogância. Se Paulo está escrevendo, é possível que ele tenha detectado arrogâncias aqui, né? Que a gente não perca o foco. Alguém usou uma metáfora chamando Deus de um grande tapeceiro, né? A obra do tapeceiro é uma obra muito interessante. Quando você está lendo do lado errado da vida, a história, você vê pontos desconexos, você não vê a figura com precisão, mas quando você vira o tapete do lado certo da vida, né, você vê que cada nó, que cada cor, que cada ponto, que cada trançado, que cada trama tinha o seu sentido. Então, parece que Paulo está colocando aqui a história como a história da tecelagem do tapete, que Deus sabe o que está fazendo, que quando a rejeição aconteceu, Deus não perdeu o tapete de vista e aquilo que ele estava construindo como beleza do tapete.
ele está só fazendo uma costura, juntando os pós e dando sentido. A história ainda não acabou. Acho que é isso aqui, né, a lição? A história ainda não acabou. Não critique uma obra inacabada. Porque a vocação de Deus e os seus dons são sem arrependimento. Sim. Fez, determinou, chamou Abraão e garantiu a salvação irrevogáveis a Israel. Uhum. E, por conseguinte, nos enxertou nessa promessa. Sim. Então, assim, é irrevogável, João. A decisão de Deus é irrevogável. Ninguém muda, não pode ser cancelada. E Deus já tomou suas decisões. A gente precisa respeitar e esperar o tempo chegar, né? Haverá um tempo, ou está havendo um tempo, né, em que Deus está sacudindo as entranhas de Israel. Hoje mesmo, com toda essa confusão da política de Netanyahu, Deus está sacudindo o coração dessa nação e gerando coisas que jamais aconteceu de uma vez só dentro da história. Há muitas notícias fantásticas do que Deus anda fazendo, não com as loucuras políticas, mas no coração das pessoas dentro daquele território. E não só na questão territorial, mas judeus espalhados por toda a face da terra estão tendo encontros fantásticos com o Messias chamado Jesus. Mas vamos lá, Deus não acabou a história, né? Opa, vamos lá. Houve uma época, não muito tempo atrás, em que vocês estavam separados de Deus, mas depois os judeus fecharam a porta para Deus e houve uma abertura para vocês. Agora eles estão de fora, mas com a porta aberta para vocês, eles têm ainda a opção de voltar. De algum modo, Deus permite que todos nós conheçamos o que é estar de fora, para que Ele pessoalmente possa abrir a porta e nos receber de volta. Maravilha. Vocês, por acaso, já viram algo que se compare à graça generosa de Deus ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor ou a quem Deus tenha pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém. Amém. Esse verso 33 sempre me empolgou muito, né? Por ele, por meio dele e para ele. É linda essa versão, né? O 33 nos diz o seguinte: ó profundidade de riquezas, tanto de sabedoria como de ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Como prescrutar, né? A inteligência divina, a sabedoria divina. Como a gente pode prescrutar a mente de Deus, né, João? Antes eu queria trazer um comentário rápido aqui que me veio à mente. É que a gente estava vendo Israel rejeitando a Deus, Deus buscando os gentios, como se Deus estivesse carente de afetividade, né? É verdade, João. Se a gente pegar assim, de forma comum e ver isso, parece que Deus está carente de pessoas para lhe servirem, carente de afetividade. E o versículo 23 vem nos dar exatamente a segurança do que não é assim. Ó profundidade de riquezas, tanto de ciência quanto de sabedoria. Ou seja, são insondáveis, são imprescrutáveis. Ou seja, a magnificência de Deus, o cuidado de Deus, a sua forma de agir. Simplificando, a forma de Deus agir é insondável, é imprescrutável, é indescritível, na verdade. É indescritível. Quando Deus adoece alguém para levar para o hospital porque lá está a sua operação, a gente falou ainda agora, isso é entendível? Não, não é, João. Não é entendível. Provoca um desespero, provoca uma angústia, pegar o seu ente querido e levar para o hospital.
lá estão os médicos que vão operá-lo para recuperar a sua saúde. Entendeu? Como você pode prescrutar a ciência e o conhecimento de Deus? Então não é porque Deus esteja carente de quem o adore. É a ciência, é a magnitude de Deus, é a grandiosidade de Deus. E aí o versículo na minha versão diz assim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Deus não é um governante frustrado que fica esperando que as pessoas venham bajulá-lo, né? A gente, às vezes, tem umas ideias tão meramente humanas, né, da divindade, e a gente precisa pensar mesmo de verdade que a grandeza de Deus ela é inescrutável, ainda que a gente se esforce, né, João? Olha que eu me esforço, mas não consigo. Quando a gente canta uma canção, eu tenho essa sensação, quando uma porta se fecha aqui, outra logo se abre ali. Eu não sei como é que isso funciona, mas Deus sabe. Deus fecha portas que ninguém consegue abrir e abre portas que ninguém consegue fechar. Isso é soberania. A nossa grande questão, e é por isso que às vezes a gente não consegue descansar em Deus, porque a noção de soberania está muito borrada pelos conceitos modernos e contemporâneos da nossa cultura política, né? Nós não temos um soberano, não nascemos numa monarquia, então a gente não entende a extensão da decisão de um rei. Não temos essa referência. Não temos essa referência. A gente não tem uma ideia do que é um monarca, senão uma ideia histórica do que é a monarquia, né? Ou a compreensão da operação política da monarquia. Mas nós nunca estivemos numa monarquia, onde o poder absoluto do rei, né, está entre matar e deixar viver. Quando a gente lê sobre as histórias da monarquia, né, Israel teve só 2 monarcas, né, Saul e Davi. Depois não teve mais monarca nenhum, tinha mais monarquia, né? A monarquia termina em Davi. Samuel se torna um juiz, né? Ele faz essa conexão entre esses 2 momentos da história, né? Nem Israel conhecia muito bem sobre monarquia, porque na época de Jesus a única monarquia que eles conheciam, na verdade, era o imperialismo de Roma, né? Mas eles não tinham mais um rei, não viviam sobre o estado da monarquia. Mas a gente olha para isso e entende que o estado da monarquia é o estado do desejo absoluto do rei. Gente, tudo que Deus decide na eternidade a nosso respeito terá prioridade absoluta sobre todos os processos e sobre todos os procedimentos da vida. Quando ele libera uma palavra, seja para um povo, uma família, uma pessoa, tem prioridade absoluta. Nada, nem ninguém pode impedir o cumprimento da sua palavra, né? Eu quero fazer uso do versículo, está aqui na versão que eu tenho à mão, porque ele precisa desmistificar muita coisa. Eu certa vez estava pescando com um grupo de amigos e um deles começava a pegar o peixe e os outros não pegavam nenhum. E ele pegando todos os peixes que apareciam, era ele que colocava no seu cofo. Sim. E aí um dos companheiros, até irmão dele, reclama, diz assim, pô, só está vindo para ti. Isso aí, eu paguei meus dízimos essa semana. Ele atribuiu isso ao pagamento dos dízimos. Então nós temos, dessa forma menos acentuada, ou mais acentuada, é muito comum a gente achar que Deus nos retribui aquilo que nós fazemos. Até porque lemos que honra o teu pai e a tua mãe para que tudo vá bem contigo. Uma retribuição divina, uma retribuição divina por aquilo que você fez. E o versículo 24 nos dá, ou 25 nos dá
aqui uma dimensão do que não é assim que funciona. Ele nos dá porque ele nos quer dar. Ele decide ao nosso respeito. A graça não é meritória, né, João? A graça não é meritória, ele decide o seu favor, a sua misericórdia. Não é por conta da nossa necessidade, a misericórdia de Deus é por conta da sua graça e não por conta da nossa necessidade. Deus tem misericórdia de mim, ou seja, você chama a misericórdia de Deus na tua desgraça. Não é assim que funciona. Funciona inteiramente diferente. Então, o versículo 25 diz assim: ou quem lhe deu primeiro para que ele lhe retribuísse? Uhum. Paulo chama atenção numa necessidade que nós precisamos aprender. Uhum. Não é o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso dízimo que atrai riquezas, é a bondade de Deus. O nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso louvor é uma dádiva nossa a Deus pelo que Ele tem feito a nós. Uhum. E não para que atraiamos dele aquilo que queremos. Sim. Paulo diz assim: quem lhe deu primeiro para que ele lhe retribuísse. Sim. Então, o que nós recebemos de Deus não é por conta daquilo que fazemos a Ele. Sim. Ele já nos dá porque Ele decidiu nos dar. Uhum. E retribuir a Ele, ou seja, ou glorificá-lo, ou seja, bendizê-lo, uhum, deve ser algo do nosso coração, compungido, do nosso coração agradecido, do nosso coração livre para fazer isso a Ele, porque Ele já nos deu. uhum. Nós não fazemos isso como uma chama, como um imã. Sim. Não pode funcionar assim. João, às vezes nós cantamos umas canções que, assim, se eu tivesse com uma borracha na mão, eu apagaria muitas frases de algumas das nossas canções, né? Essa semana mesmo eu estava ouvindo uma canção que nós cantamos várias vezes aqui, que está completamente na contramão daquilo que Paulo está dizendo, né? Uhum. O tema da canção é assim: se eu fizer tudo direitinho, Deus certamente me abençoará. Ou seja, é mérito. Eu estou fazendo tudo direitinho. E eu tenho essa ideia aqui e ali, né? Pensando, Deus não me abençoou, eu fiz tudo tão direitinho, né? Eu procurei fazer tudo certinho porque deu tudo errado. Quando você faz tudo certinho, você só tem uma certeza, que está fazendo tudo certinho. Mas que vai dar certo, você não tem essa certeza. Eu acabo de dar uma carona para alguém que está de pé na estrada e depois que ele salta, o meu carro quebra. E eu vou questionar com Deus. Eu vou questionar com Deus por que aquilo aconteceu. Né? Eu fui tão bonzinho, né? Que praga foi essa? Eu fui tão bonzinho. Será que tinha um demônio aqui? Será que o cara era amaldiçoado, que ele trouxe a maldição dele cair sobre o meu carro? A gente tem essas condutas, a nossa cultura religiosa, Sim. até religiosa mesmo, né? Sim, Até a nossa cultura religiosa nos leva a entender que é assim que funciona. Eu dei a carona, então a minha viagem vai ser segura. Não é isso, não. O que faz a viagem segura é o texto que diz: saireis com alegria e em paz sereis guiados. João, eu tenho dito algumas vezes, né, até aqui no programa, nem tudo que é certo dá certo. Uhum. E nem tudo que dá certo é certo. Há coisas que não são certas, mas estão dando certo. Isso não quer dizer que é certo. Então, quando eu faço uma coisa certa, eu só tenho uma certeza, que eu estou fazendo o que é certo. Mas que vai dar certo, eu não tenho essa garantia. Só que eu não posso deixar de fazer o que é certo. Exatamente, pensando que não vai dar certo. Exatamente. Uhum. Exatamente isso. É o que Tiago diz. Queres tu ter louvor da lei? Uhum. Faz o que é correto. Pronto. Só vai ter o louvor da lei, está tudo certo, né? Não vai ter recompensa nenhuma. Não vai ter recompensa nenhuma. Você não vai, não vai ser molestado por não ter cumprido, né? João, quando eu leio Paulo dizendo que a igreja tem essa vocação de reinar em vida, nós estamos sempre em movimentos na vida para aprendermos a governar. E não se governa só quando há paz no reino. Um governante precisa aprender a governar, inclusive quando há crises no reino, quando há momentos de tensão. Você imagina se nós temos
governantes que não sabem governar no caos, vivendo esse apocalipse dos intempéries da natureza, incêndio aqui, tempestade acolá. Se a gente não tem governante que sabe governar no meio do caos, o país todo vai ser incendiado. Né? Eu chamo de apocalipse climático, né? É o que estão chamando por aí, tecnicamente, né? Um apelidozinho bonito. Apocalipse climático. Se um governante não sabe governar, a terra se transtorna. Salomão dizia assim, que quando um escravo se torna rei, a terra se transtorna. Porque governar com mente de escravo faz o país se dissolver. Então a gente está sempre em treinamento para uma governabilidade mais equilibrada, mais inteligente, mais ponderada. Então não tem, ainda que a gente esteja governando tudo certinho, pode ser que dê errado e a gente vai ter que fazer aquilo que está dando errado, vai ter que aprender a reverter esse quadro. E é preciso ter sensatez e saber que ele está no governo de tudo, não é? Isso. Vamos ali tomar um café? E a gente volta já já. Olá, gente, de volta para o quarto e último bloco da nossa programação. Lembrando a vocês que hoje, dia 6 de outubro, é dia de eleição. E, mais uma vez, eu recomendo juízo, porque o próximo pleito eleitoral depende desse, não é? Da força dessa eleição. E a gente precisa ter cuidado para eleger os governantes municipais, os legisladores municipais, porque eles serão a base da próxima eleição. Então, cuidado aí, você que ainda não foi fazer seu dever cívico, né? Seu dever cívico, vá com cuidado, com a cabeça no lugar, né? Eu quero também aproveitar para dizer para vocês que não deixe que a sua emoção ou seu interesse pessoal esteja acima do interesse nacional, do interesse da sua coletividade, ao cumprir o seu dever cívico. Não permita que a sua emoção, a sua simpatia, o seu interesse, volto, pessoal, de qualquer natureza, esteja acima daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Sim. Nem aqueles R$50, né, João? Mas é o interesse pessoal. Seja sensato. Não se venda por qualquer coisa. Não por nada, né, João? Deus não tem ninguém por inocente. Eu estou falando aos cristãos e Deus não terá ninguém por inocente. Não vote para pagar um favor, não vote para pagar uma dívida ou por alguma coisa que você vai receber. Um interesse pessoal. Exerça a sua democracia com sinceridade, porque Deus não terá ninguém por inocente. Sim, verdade, gente. Olha, e logo mais às 18h30 começa o nosso encontro aqui, e transmitido pela rádio a partir das 19 horas, e que Deus nos dê graça na mensagem de hoje. Eu estou com meu coração palpitando, né? E eu vou dar o texto, João, que eu vou ministrar hoje à noite. Mas só lembrando que o nosso culto eucarístico, em função de muita gente ter viajado e querer estar conosco, que tem sido uma festa maravilhosa, o nosso culto eucarístico, o culto de Santa Ceia, foi transferido para o segundo domingo, para que a gente tenha, na verdade, a afluência de todos aqueles que gostam, desejam e têm prazer em participar com a gente, né? Então, o nosso culto de ceia fica para o próximo domingo, ou seja, o segundo domingo do mês de outubro. Sim. Vamos lá. Então, no próximo domingo, a nossa ceia será celebrada. Porque tem muita gente viajando, né, João? Muita gente fora, né? Gente, eu vou usar um texto com a permissão de vocês. Esse será o texto da minha reflexão de hoje à noite. Eu li esse texto e o acolhi com tanta ternura no meu coração. É o texto do Salmo 84, a partir aí do verso 5, que diz assim: como são abençoados todos aqueles em quem habitas, ou seja, aqueles que
se tornaram habitação de Deus. A vida deles é a estrada pela qual tu transitas. Eles passeiam por vales solitários, vales de Baca, e descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. Guiados por Deus, essa estrada ou essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião. Deus está à vista. Meu Deus. Gente, a gente terminou o bloco e eu estou querendo usar esse texto como uma conexão. Quando você se torna habitação de Deus, a estrada pela qual Deus caminha é você. Deus caminha por você. E mesmo que você passe por vales de Baca, por lugares solitários, porque Deus está caminhando pela estrada que é você, você vai descobrir riachos. Mesmo que a estrada esteja num lugar deserto, você vai descobrir riachos, lagoas transbordantes pela chuva, porque Deus está contigo. Olha, gente, isso é um segredo dos mais espetaculares que está nos sendo contado pelo salmista. Você é a habitação de Deus, você é a morada de Deus, é a estrada pela qual Deus transita, Deus caminha. Então não tenha medo dos lugares desertos. Na versão mais erudita diz assim, passando ele pelo vale árido. Veja bem, há algum tempo você pregava aqui com a gente dizendo, não tenha medo de enfrentar uma faculdade e fazer o seu curso de medicina ou qualquer que seja, de farmácia, porque há remédios que ainda não foram descobertos porque estão esperando você se formar para descobri-lo e trazer cura. É verdade, João. Há enfermidades que estão esperando a cura, estão esperando você se formar para ser o curador daquela enfermidade. O que eu entendo aqui do texto que a gente está lendo? O homem cujo coração está em Deus, cuja habitação, o coração é a habitação de Deus, descobre coisas. O que a versão que você leu nos diz que ele descobre, ou seja, ele consegue enxergar aonde não estão visíveis. Sim. Eu lembro, me permita, já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou falar novamente. Eu conheci uma região paupérrima, eu sou de lá dessa região, e havia uma pequena propriedade onde morre o dono da propriedade e ela é dividida entre os familiares, os seus herdeiros. E havia muito charco que não servia para nada, porque a gente vivia de agricultura. E a agricultura não sobrevive no charco. E quando foram dividir, o irmão mais velho disse, gente, procure um pedaço de terra mais enxuta para dar para fulano e tal, o herdeiro tal, porque ele só caiu no charco. Porque não era visto nada a ser produzido ali. Hoje, aquela região está vivendo, não está sobrevivendo, está vivendo fartamente da piscicultura. E aqueles vales encharcados é exatamente onde estão montados os açudes que produzem abundantemente peixes. Olha. Então, quando o texto diz, ele passando pelo vale árido, ele descobre mananciais, descobre vertentes que não estão à vista. Mas quem tem o Espírito de Deus é capaz de ver. Sim. Mudando isso rapidamente, mas ter o Espírito de Deus, você tem mensagens. Eu e a minha esposa fomos visitar uma família que estava passando por dificuldade, perdas de familiares, suicídios, etc. E a mãe dizia assim, são pessoas bem-sucedidas na cidade, e a mãe dizia assim, o que mais me dói é o meu filho passar aqui de frente de mim e olhar para mim, o pai dele, e dizer assim, eu odeio vocês. Eu disse, por favor, o que Deus está me dizendo é que você deve fazer uma leitura diferenciada dessa palavra dele. Ele está dizendo, eu amo vocês e me odeio porque não sou capaz de ser o filho que vocês desejam. Ou seja, onde o Espírito de Deus habita é capaz de ver coisas que não estão sendo fazer ditas. Fazer leituras sim. que não são aquelas que estão sendo ditas. Verdade, João.
Então o homem cujo coração é a habitação de Deus, ele passa, ele navega, ele caminha nessa estrada e ele enxerga charcos que não existem, fontes que estão submersas ou estão escondidas na terra. Sim. Ah, João, essa noite eu vou contar uns segredos. Se você não estiver aqui, vai perder. Ou então você pode nos assistir aí pelo Pena que eu não vou estar. né? Você vai estar fora. Mas vocês podem nos assistir pelo canal YouTube, Igreja da Colheita, ou podem nos ouvir pela rádio, a partir das 19 horas. Eu vou contar uns segredos, umas chaves para abrir tesouros sobre essa coisa de aprender a domar o deserto, né? Ah, eu não vou falar mais não, vou ficar calado por aqui, minha língua está coçando. Eu vou dar um toque aqui, Lembra que em 2012, quando das secas mais terríveis abateu sobre a Baixada Maranhense? Sim, lembro, claro. Trafegávamos de carro, de moto, por onde não havia possibilidade em tempos normais. Fomos até o Lago do Coqueiro para ver aquelas habitações antigas que estavam ali. Sim. Coisas que há séculos e séculos não eram descobertas. Sim. No entanto, quando nós paramos para almoçar, peixes chegavam lá, peixe de 15 quilos, não lembra daquele cidadão? Lembro. Chegou naquela moto, aquele peixe de 15 quilos, trazendo para ofertar. Um tambaqui exatamente, para ofertar para a gente gente fazer. Quer dizer, no meio de uma sequidão tremenda, a fartura estava ali. Chegava com peixe vivo. Fizemos uma festa imensa. Festa ali para 300 e tantas pessoas almoçarem ali com a gente naquele dia. Foi. E a fartura estava ali. Por quê? E o lago seco. E o lago seco, esturricado. Mas havia abundância. Entende-se exatamente... É só para começar. A mensagem vai fluir sobre isso. Né? Sim. Oh, glória. E o coqueiro é um lugar que nunca fica seco, né, João? Nunca. Ficou dessa vez. Ficou dessa vez. Ou seja, no meio de uma sequidão, alguém descobriu fontes de água que estavam submersas. E trouxe fartura àquele lugar. Sim, verdade. Passando ele pelo vale árido, faz dele um manancial insustante de água. Por quê? O coração dele é a habitação de Deus. Faz diferença. Não só a habitação, mas a sua mente consegue ver, enxergar coisas que estão muito além daquilo que é possível ver com os olhos comuns. Sim, há segredos no deserto, né? E Paulo vai dar aqui essa dica de como viver, como passar pela vida, né, Sim, Bispo? verdade. Você estava falando que vai, né, hoje contar os segredos. Paulo Sim. aqui, ele adianta os dele. Sim, sim. Vamos ver aqui. Vamos lá. Capítulo 12, né? Sim. Capítulo 12. Nós estamos onde mesmo? Não, nós estamos 12, iniciando ele. Né? 12. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Dá uma paradinha aqui, só um instantinho. Eu estou grifando aqui nessa minha Bíblia que é nova, porque nas outras já está grifado, né? Mas eu estou grifando aqui, eu sugiro que você grife também na sua. Cara, que coisa impressionante. Vocês são mudados de dentro para fora. Mudados de dentro para fora. Por isso é que assim, a gente precisa entregar, porque a nossa vida com Deus, ela não pode ter a estreiteza das relações culticas, ou seja, da nossa entrega num culto. É a entrega da vida. Quando Paulo diz, entreguem a vida cotidiana, entrega o teu dormir, o teu comer, o teu trabalhar, o teu passear, o teu lazer, como se isso fosse uma oferta para Deus.
João, vida cristã que prospera, vida cristã que vale a pena e que deve ser vivida é a vida de entrega. Não tem como a gente entregar pedaços do nosso tempo. Ou nós estamos inseridos nas 24 horas. Quando eu era soldado lá na Força Aérea, tinha uma escala chamada 24 por 24. Era 24 horas de plantão. 24 horas aceso. A vida cristã é 24 por 24. É entrega de tudo que temos, de tudo que somos. É entregar o comer, é entregar o dormir, é entregar o lazer, é entregar o passear, é o entregar a diversão, é entregar as conversas, é entregar as conversas que são jogadas fora, é entregar tudo a Deus, é viver com entrega. Isso é que dá consistência e gera em nós maturidade. Essa semana eu ouvi alguém dizendo na internet que dízimo é coisa de judeu. É 10% que se dava no judaísmo. Hoje na graça é tudo. Tudo pertence a ele, é dele. O que ele nos dá. E eu estava conversando com alguém dizendo o seguinte: eu não considero nada do que está nas minhas mãos daqui que seja meu. Porque quando eu atravessei o Golfão Maranhense, eu não trazia um centavo no bolso. Eu não trazia nada. Por que eu tenho alguma coisa? Eu não tenho nada. É tudo dele, para ele e por ele. Isso não é um arrogo da minha vida dizer isso. É uma questão de reconhecimento de que ele, por ele, para ele, são todas as coisas. Mas eu queria comentar aqui o versículo 1 do capítulo 12, que Paulo faz uma conexão, ele faz aqui, ele traz uma relação, por que devemos fazer isso? Qual é o motivo? A compaixão de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Não é pela minha compaixão, é pela dele, que ele teve por mim. Então, por essa compaixão que ele teve por mim, eu devo entregar tudo o que ele me deu, tudo o que ele colocou nas minhas mãos. Eu não devo entregar pela minha bondade, mas pela compaixão que ele teve por mim. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, o vosso lazer, o vosso caminhar e etc., como já foi dito, né? Não é pelo meu querer, simplesmente a minha gratidão. A minha gratidão deve ser movida pela compaixão que ele teve por mim. Sim. Assim, esse reconhecimento, né, João? Reconhecimento é também chave para se viver melhor. Olhar para tudo que Deus tem feito e tudo que Deus já fez com uma atitude compatível com esse reconhecimento. Porque gratidão não é dívida, né? Gratidão não é dívida. Algumas pessoas são gratas e acham que tem que devolver alguma coisa, né? Pagamento de alguma coisa. Ou alguém faz alguma coisa e espera que aquele favor reverta-se em gratidão da parte do outro, né? João, é que assim, favor é dívida no mundo dos humanos insensíveis. Interesseiros. Porque no favor de Deus, e nós temos o favor a partir dele, no favor de Deus não tem dívida. O favor de Deus não gera dívida em nós, gera gratidão, gera reconhecimento, não um endividamento. A gente não está inflacionado porque Deus foi favorável a nós. Nós estamos livres. Agora temos um reconhecimento que é irreparável, né? Agora, quando eu li esse texto, Lloyd, tem outra coisa que me chamou bastante atenção, é que a cultura vigente, ela não extrai de nós o melhor, ela extrai o pior. E faz da gente gente imatura, nos arrasta para baixo. Para baixo, Paulo fala isso. Agora, a bondade de Deus é diferente. Ela extrai de nós o melhor e nos conduz a uma verdadeira maturidade. Quem anda com Deus não se abobalha. Quem anda com Deus tem privilégios de ter a inteligência espiritual desopilada. É isso mesmo. Ter percepções que ninguém tem. Ver água nos vales. Exato. Enxerga
João, não começa a pregar minha mensagem de hoje à noite, não. Você não vem, já basta isso, né? Sabe, as percepções que brotam dessa inteligência subjetiva, que é a inteligência espiritual, faz parte da inteligência subjetiva. Essa inteligência subjetiva faz, como o João disse, a gente enxergar coisas que estão ali, que uma inteligência medíocre não consegue ver. Isso mesmo. Segredos de hoje à noite, né? Ah, bispo! Eliseu sara a fonte de Mara, Jericó. Não, Mara é outra. Com sal. É. Ou seja, conhecimento. Pratos virgens e conhecimento sal. empírico, aquilo. O sal tem propriedade terapêutica. Eliseu manda derrubar uma árvore dentro de uma água salgada. Sim. Não é porque simplesmente haja um milagre ali espontâneo. Eliseu tinha o espírito de conhecimento de que o antídoto daquela folha de árvore provocaria a reação química naquela água. Quem tem o Espírito de Deus prescruta coisas que estão além do conhecimento humano. Conhece tudo e todos, né? Discerne tudo e todos. E não é discernido E não é discernido por ninguém. Às vezes não é entendido e nem aceito. Claro. É lamentável isso. Claro, claro. Vê Jeremias, né? Jeremias que o diga, né, João? O profeta mais rejeitado de todos, né? Estava vendo a desgraça que estava se aproximando e trazendo ao povo a necessidade de se humilharem. Sim. E não foi aceito, na verdade, terminou sendo morto, né? Sim. João, tu imagina, cara, a mensagem de Jeremias era uma mensagem inadequada para aquela gente. Como que aquele povo que está ali oprimido, está ali reclamando, né? Agora tu nos trouxeste, nos deixaram aqui em Babilônia, a gente está aqui amargando, E Jeremias vai lá e diz, olha, Deus mandou dizer para vocês que vocês devem orar pela cidade, pela prosperidade dela, plantem vinhas, que deem casamento, casem, prosperem nessa terra. Vivam suas vidas. Vivam suas vidas. Isso. Eu sei o que estou fazendo, eu tenho o endereço de vocês e vou trazer vocês de volta quando eu quiser. No tempo aprazado, eu trago vocês para o endereço. Enquanto estiver nesse vale, vivam. Vivam. E veja uma coisa que aconteceu. A prosperidade dos judeus foi quem trouxe de volta recursos para Jerusalém. A prosperidade de Neemias. Sim, claro. O trouxe de volta, entendeu? Claro. O que ele disse? Na prosperidade da cidade, tereis a vossa prosperidade. Não foi isso que Jeremias escreveu? Foi. Pois é. Na prosperidade de Neemias, ele dizia, eu matava na minha casa um boi, 8 ovelhas e inumeráveis galinhas para dar comida. E não era do que era devido ao governador, era da minha própria fazenda. Ou seja, a prosperidade de Jeremias trouxe prosperidade ao povo. Sim, sim. Entendeu? Sim, entendi. Entender isso, que Davi não estava com o coração muito nisso, não. Davi queria era o pau quebrar em cima daqueles que não temiam a Deus. Davi era meio vingativo, entendeu? Que as crianças deles explodam sobre a pedra. É o salmo da revolta, né? Cegos. Esse é o coração daqueles que, na verdade, seguem a Deus apenas por ouvir. Mas o coração do homem, cujo é a habitação de Deus, faz ver coisas que estão muito além do olho comum de ver. Sim. João, o lugar do desconforto também é o lugar da dupla honra. Quando eu leio o texto, né? No lugar da vergonha, Deus te dará dupla honra, é no lugar da vergonha. É ali naquele território, é naquele ambiente inóspito que a dupla honra vem. Se a gente tiver a cabeça no lugar, a gente abre caminho para esse ambiente da dupla honra, ainda que seja no lugar da vergonha. Não fuja quando as coisas estão difíceis. Você precisa se tornar uma pessoa confiável, estável, segura, perseverante. Não fuja quando tudo estiver vivendo sua dificuldade. Coloque ordem nesse caos. Amém. E desfrute da prosperidade. Pare de correr de um canto para o outro, atrás de chuva, atrás de um novo tempo. De profeta. Cave um poço. Cave um poço, tire água e prospere. Se tiver entulhado o teu poço, retire o entulho, porque de lá
Eu me lembro de Isaac, cara, o milagre do poço furado, né? Água viva! Água viva! Saltou uma água viva de um poço entulhado. Então, assim, trabalhe, vá lá, cara, cave o poço, tem uma água lá no fundo, tire os entulhos. Vai dar trabalho? Lixo. Vai dar trabalho, mas vai lá, tira o entulho, né? Cave o buraco e a tua prosperidade chegará. Na versão que eu tenho à mão, no versículo 2, Paulo diz assim: e não amoldeis a vossa mente a como pensam os outros, mas transformai-vos pela renovação dela, da vossa mente. Não amoldeis o vosso procedimento conforme é comum para todos, Sim. mas pensem diferente. Gente, chegamos ao fim do programa de hoje. Lembrando a você que logo mais às 19 horas, transmissão ao vivo aqui pela Rádio 92.3. E ao vivo, nós estamos ali a partir das 18h30, esperando por você para cultuar conosco. Hoje, os segredos do deserto vai ser um tema espetacular. Se eu fosse você, eu não perderia. Aqui é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. Bota aí no Google Maps e você chega aqui, tá ok? Um beijão no coração de vocês. Há um estacionamento. Sim. E você terá a segurança devida. Venha e participe conosco. Shalom para vocês. Shalom.